engraçado, porque a cada ano que passa, eu olho pro meu eu do passado, vejo as coisas que eu fiz e a única coisa que passa na minha cabeça é: Isla, parabéns, viu? Porque você conseguiu conquistar o que conseguiu, mesmo sendo uma pamonha. E o engraçado, parte 2 é que hoje em dia eu me sinto o ser mais iluminado da Terra. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou olhar pro meu eu de agora e vou pensar: céus, como eu fiz tanta coisa errada. Sim, o ciclo se repete. Essa é a graça da vida. É você ir fazendo coisa errada e depois percebendo, nossa, eu fiz uma coisa errada. Aí depois passa um tempo e você vê, nossa, fiz coisa errada achando que eu fiz coisa errada. E assim, a gente não sabe muito bem como fazer isso daqui. E essa é a parte engraçada de tudo isso. E um amigo meu me perguntou nos comentários coisas que eu gostaria de saber antes. E eu vim aqui justamente falar isso, porque assim, daria para eu escrever um livro de coisas que eu queria ter sabido antes, que tornariam minha vida muito mais fácil, mas eu vou passar aqui numa lista resumida para vocês, e se vocês gostarem, deixarem like e se inscreverem, eu faço um vídeo mais detalhado, porque a vida é assim, primeira lição, tudo é um jogo de interesses, tá legal? Vocês querem entretenimento e informação, eu quero crescer o canal, vocês me ajudam, eu te ajudo, e assim a gente constrói uma amizade bacana. Tem uma frase que é mais ou menos assim: os sábios aprendem com os erros dos outros, e os inteligentes aprendem com seus próprios erros, e os tolos não aprendem nunca. Eu gosto dessa frase, mas eu acho que ela tem um pequeno probleminha que eu gostaria de ter sabido antes, que é o seguinte: é importante sim você aprender com os erros dos outros, mas os erros dos outros não carregam a dor que você só aprende na prática. E muitas vezes você precisa passar por aquele erro para você realmente aprender. É que nem criança que ela precisa às vezes colocar o dedo na tomada ou então se queimar um pouquinho para entender a dor que aquilo causa. Porque se a gente ficar só na teoria, algumas vezes a gente diminui o fato de algumas coisas. Isso pode ser muito perigoso se a gente não conhece a dor que aquela coisa causa, sabe? Então sim, eu sou a favor de aprender com os erros dos outros, mas não acho que é importante só aprender com os erros dos outros. Eu acho que tem uma parcela importante, principalmente quando você é mais novo, de você tentar e errar com os seus próprios atos, entendeu? Claro, escuta o conselho de pessoas mais velhas, o conselho de pessoas que já passaram por aquilo que você está passando, mas se permita também meter a cara na parede algumas vezes. Vai fazer bem pra você. Tudo é narrativa. Essa ainda me pega. Essa eu ainda tô tentando aprender como lidar com essa informação. Eu sou uma pessoa de exatas. Para mim, o mundo era muito exato. E entender que as coisas são extremamente subjetivas e que tudo depende da forma como você conta a história é uma coisa de louco, assim, pra mim. Eu ficava achando que, se eu fizer o trabalho mais incrível do mundo, as pessoas já vão perceber que é o trabalho mais incrível do mundo. Porque eu não preciso falar nada, as pessoas já vão perceber por conta, entendeu? Não sei se você já escutou esse conselho, mas eu acho esse conselho horrível. Porque as coisas boas, elas se demonstram sozinhas. Não se demonstram sozinhas. Elas precisam ter alguém mostrando que ela é boa. Por isso que você às vezes consegue ver um produto que você sabe que é horrível, mas mesmo assim vendendo um monte, porque tem um ótimo discurso por trás disso. Tudo é narrativa, tudo é sobre a forma como você está transmitindo aquela informação. Então você pode fazer o melhor projeto no seu trabalho e não vender ele bem, e alguém que fez só uma planilha no Excel vender como se aquilo fosse a coisa mais tecnológica do mundo. Porque tudo é narrativa. Esforço não é igual a sucesso. Você se esforçar muito não significa que você vai ter muito sucesso. Às vezes vai ter uma pessoa que vai se esforçar muito menos do que você e vai ter mais sucesso do que você. Porque existe um fator que a gente esquece ou a gente gosta de esquecer, que é o fator sorte. A sorte, ela existe. Mas beleza, não sendo completamente pessimista aqui com vocês, a sorte ela só existe se você tá no caminho, se você tá fazendo as coisas acontecerem, tá bom? É só mais para você se lembrar, ou para minha Isla, eu do passado, se lembrar que não fica se sentindo injustiçada porque você tá vendo outra pessoa se esforçar menos e conseguindo mais coisa que você. Tenta pensar pelo outro lado. Será que ela fez alguma coisa que deu mais resultado? E eu que tô aqui de tola fazendo algo, sabe, batendo cabeça na parede achando que isso vai abrir ela? Tá entendendo?
Não existe uma correlação direta entre se esforçar muito e conseguir o que você quer. Você precisa ficar de olho no que você está fazendo. Tem que ser uma prática deliberada. Não adianta você... É que nem aquela parada de, tipo assim, se debater na água não é nadar. Ponto. Se debater na água não é nadar. Você pode ficar se debatendo na água para sempre e nem por conta disso você vai virar um Michael Phelps. O que é importante para você não é importante para outra pessoa. E o mesmo vale o inverso, tá? O que é importante para outra pessoa não é importante para você. Então, se você quer impactar aquela outra pessoa, e tem várias formas diferentes de pensar nisso, tá? Mas aqui eu vou por uma linha específica. Se você quer impactar outra pessoa, se você quer fazer uma coisa que vai deixar aquela outra pessoa, sabe? Meu Deus, que coisa incrível, sabe? Com esse tipo de pensamento, fascinada. Então você precisa fazer algo que importa para ela. E trazendo aqui para um exemplo mais prático. Por exemplo, no trabalho. Se você quer fazer uma coisa incrível que seu chefe vai achar maravilhoso, você não pode fazer uma coisa incrível que você acha maravilhosa. Você tem que fazer algo incrível que ele acha maravilhoso. Está entendendo a sutileza da questão aqui? É você investigar o que ele acha importante de fato e fazer isso. Se para você o que é incrível mesmo é uma super apresentação, beleza. Mas se para o teu líder o que é incrível de fato é um desenvolvimento bem construído, ou você utilizar a ferramenta X ou Y, então é isso que você precisa fazer, entendeu? De novo, tudo é narrativa, tudo é a forma como você constrói. Lembrando que você está querendo entregar valor para o outro. Esse aqui me pega, ainda até hoje. Eu até lancei um vídeo no TikTok falando justamente sobre isso, que ainda é uma coisa que eu tô aprendendo como lidar, que é o seguinte: a gente aprende, vendo muito filme, que os erros são algo glamuroso, são algo, sabe, impactante, que você vai errar de um jeito grandioso e depois você vai tirar uma grande lição daquilo. Mas, algumas vezes, erros são só erros. Às vezes são só dolorosos. Às vezes você vai só se sentir a pessoa mais imbecil da face da Terra. E é normal, não tem o que fazer, entendeu? Nem sempre você vai tirar uma grande lição daquilo, nem sempre você vai conseguir sair com a cabeça erguida. Às vezes você só vai ser idiota com alguém. Acontece, a gente é ser humano, às vezes a gente vai ser propositadamente, não sei se essa palavra é assim mesmo, mas a gente vai ser propositalmente imbecil com alguém. E é isso, entendeu? E o que você faz? Você fica se achando horrível. Ou não, aí depende, entendeu? Mas o ponto que eu quero chegar é: erros são feios mesmo. Não é essa coisa bonitinha que dá pra você transformar sempre numa grande lição. Algumas vezes você só vai se sentir ruim mesmo e aprenda a lidar com esse sentimento, é a vida. Não tem como fugir disso. Se você tentar fugir disso, vai ser pior ainda. E uma outra coisa também que se junta ao que eu falei sobre sucesso não é igual a esforço, esforço não é igual a sucesso, algumas vezes você vai se esforçar muito, muito mesmo, você vai quase chegar lá, mas você não vai chegar e outra pessoa vai, tá? E nisso eu gosto de considerar muito uma analogia com filmes, porque no filme a gente geralmente vê o lado que vence, a gente vê o lado que se esforçou, que derramou lágrimas, suor, sangue e conseguiu conquistar aquilo que queria. Mas a gente esquece que o concorrente dessa pessoa também fez exatamente a mesma coisa. Também se esforçou muito. Também derramou a mesma quantidade de lágrimas, mas não conseguiu. E a gente poderia entrar numa grande discussão do porquê que a outra pessoa não conseguiu. Mas às vezes só não conseguiu, entendeu? E algumas vezes você vai ser essa pessoa. E aí o que a gente faz? Bola pra frente, levanta e vai pro próximo. Mudando um pouquinho a linha aqui, né, de questões de fracasso, tem um outro ponto também que eu acho muito relevante, que eu demorei a, sabe, internalizar, que é: seja você mesmo, mas assuma as consequências disso, tá? É bom você ser você mesmo, você escutar o que você quer fazer, você dar valor para suas próprias opiniões, mas saiba que haverá uma consequência para isso. Saiba que haverá uma consequência para você seguir suas próprias opiniões e não a de outras pessoas. Assim como haverá consequências de você seguir a opinião de outras pessoas e não as suas. Para tudo tem uma consequência. Eu acredito que o ponto aqui é você tentar entender o equilíbrio entre o que você está disposto a pagar, entendeu? E você escolher aquilo, as consequências que você quer, sabe, se submeter a elas. Então,
muito bonito, uma pessoa que é muito autêntica, que acredita nas suas próprias convicções, mas essa pessoa tem suas consequências. Assim como a pessoa que só fica, sabe, sem opinião nenhuma, também tem suas próprias consequências. Então você saiba que, independente da tua escolha, vai ter efeitos colaterais. Então escolha um você em que você goste dos efeitos colaterais que isso vai gerar. Essa é direta pro meu eu do passado. Você não é uma máquina. Para de agir como uma. A graça, como eu falei disso tudo ali no início do vídeo, cara, a gente não sabe muito bem o que tá fazendo. Algumas vezes a gente acha que tá acertando e na verdade a gente tá errando. Outras vezes a gente acha que a gente tá errando e a gente tava acertando em errar. É uma loucura esse ser humano. Não tem como a gente pensar que isso daqui é uma coisa exatinha, de que existe de fato um certo e um errado, um caminho a ser seguido ou não. Não é. Então, por que você tá se comportando como uma máquina? Você não é um algoritmo em que vai ter certos inputs e aí com isso você vai ter um resultado. É muito mais complexo do que isso. E você se simplificar a uma máquina é você ignorar todo um potencial que tem em você ser um ser humano, entendeu? Então, assim, tem as suas partes ruins, é óbvio que tem suas partes ruins. Algumas vezes tem até mais partes ruins do que partes boas de ser um ser humano. Mas tem suas partes boas também, livre-arbítrio. Olha aqui, a gente tá tudo aqui, pode fazer o que quiser, aproveita isso. Chegando aqui no final, um outro ponto também, que antes eu achava que era uma qualidade incrível, e depois eu fui vendo que na verdade isso só estava me gerando um desgaste e até um burnout, que é aprenda a falar que isso não é problema meu e a falar não para as coisas, sabe? Bem tranquila, só, ó, tá pegando fogo ali, não é problema meu, vou fazer nada, não tenho que fazer nada, entendeu? Nossa, Isa, mas você tá sendo horrível, tá sendo egoísta. Sabe no avião quando você tá tendo alguma turbulência muito pesada e o que que falam? Ah, coloque a máscara de oxigênio em você primeiro e não na outra pessoa. Porque você precisa estar bem para conseguir ajudar outras pessoas. Se eu não tô bem, eu só vou estar acabando comigo mesmo e depois não vou conseguir ajudar mais ninguém. Mas se eu me coloco em primeiro lugar, se eu cuido de mim mesma, aí eu vou estar bem para ajudar as outras pessoas, entendeu? E para eu estar bem para ajudar outras pessoas, eu vou ter que negar ajudar todo mundo o tempo todo. Tem que ter equilíbrio. Acho que a palavra-chave disso tudo é equilíbrio. Vai ter momentos em que você vai poder dizer sim, vai ter momentos em que você vai ter que dizer não. Fica bem primeiro e depois ajuda as outras pessoas. Como eu falei, esse é um resumão, tá? Das coisas que eu gostaria que eu soubesse antes. Tem mais um monte. Tem algumas dicas do tipo no link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Mas aí são dicas mais aplicadas para como se destacar no trabalho. Mas de toda forma, me conta se você já sabia de tudo isso, se fez sentido tudo isso que eu falei, se, né, te ajudou positivamente de alguma forma, que eu acho que essa é a parte mais interessante de tudo isso que a gente tá fazendo aqui. E aproveita e já vê esse outro vídeo aqui que vai surgir. Fechou? Até mais.